Olá, queridos irmãos e irmãs. Vamos dando continuidade ao nosso estudo das Escrituras, a respeito do livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Vamos dando continuidade em 2 Nefe, capítulo 21 e 22. Pois bem, vamos à leitura. Capítulo 21. O tronco de Jessé. Cristo julgará com retidão. O conhecimento de Deus cobrirá a terra no milênio. O Senhor levantará um estandarte e coligará Israel. Comparar com Isaías 11, aproximadamente 559 a 545 a.C. Eis sairá uma vara do tronco de Jessé, e das suas raízes um ramo crescerá, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. E faloá rápido de entendimento no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir de seus ouvidos. Julgará, porém, com retidão aos pobres e repreenderá com equidade em favor dos mansos da terra. E ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o iníquo. E a retidão será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Também morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo deitar-se-á com o cabrito. E o bezerro e o filho do leão e a ovelha andarão juntos. E o menino pequeno guiá-los-á. E a vaca e a ursa pastarão, e seus filhos juntos se deitarão. E o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito na toca da áspide, e o desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não ferirão nem destruirão em todo o meu santo monte, porque a terra estará cheia de conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E naquele dia haverá uma raiz de Jessé, que estará posta por estandarte do povo. Os gentios buscá-la-ão, e o seu repouso será glorioso. E acontecerá naquele dia que o Senhor tornará a estender pela segunda vez a mão para recuperar os remanescentes do seu povo, que restarem da Assíria e do Egito, e de Patros e de Cuse, e de Elão e de Sinar, e de Ramate e das ilhas do mar. E levantará um estandarte para as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá, coligará desde os quatro cantos da terra. Cessará também a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará Judá, e Judá não afligirá Efraim. Voarão, porém, sobre os ombros dos filisteus em direção ao ocidente. Juntos despojarão os do oriente. Sobre Édom e Moabe porão as mãos, e os filhos de Amon obedecer-lhes-ão. E o Senhor destruirá totalmente o braço de mar do Egito, e, com seu vento forte, moverá a mão sobre o rio e feri-lo-á nas 7 correntes, e fará com que os homens o atravessem a seco. E haverá uma estrada para os remanescentes do seu povo, que restarem da Assíria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Este foi o capítulo 21. Vamos dando continuidade ao capítulo 22. Capítulo 22. Nos dias do milênio todos os homens louvarão ao Senhor. Ele habitará entre eles. Comparar com Isaías 12, aproximadamente 559 a 545 a.C. E dirás naquele dia: Ó Senhor, eu te louvarei, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira retirou-se, e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação, e confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico. Tornou-se também a minha salvação. Portanto, com alegria tirareis as águas das fontes da salvação. E direis naquele dia: Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Dizei quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas.
Isto é conhecido em toda a terra. Clama e brada, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Achei bem bacana este capítulo, porque esses dois capítulos, na verdade, 21 e 22, porque eles falam do retorno de Cristo no milênio. O milênio, para quem não sabe, é dada a volta de Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo, que todos nós sabemos, ele ressuscitou, ele morreu na carne, ele foi crucificado, passaram-se 3 dias e ele ressuscitou, glorificado e santificado. E ele nos disse que retornará. E aqui no livro de Mórmon também nos diz que Jesus Cristo retornará. Afinal, este é outro testamento de Jesus Cristo. Como já dito algumas vezes, o livro de Mórmon ele não substitui a Bíblia. Ele acrescenta, ele é outro testamento de Cristo. E ele nos diz que nosso Senhor e Salvador ele retornará, ele voltará. E no momento de sua volta haverão 1000 anos de paz, onde Satanás será amarrado e os seus exércitos malignos também serão presos juntos dele. E seremos apenas nós e nosso Senhor e seus anjos, pois ele retornará à terra e reinará por 1000 anos. A ponto que diz aqui também do que irá acontecer, que o leão ele irá pastar, pois hoje em dia, em nossa época, enquanto nosso Senhor não retorna, o leão devora outros animais. Aqui diz também que as crianças pequenas brincarão com animais selvagens. Colocará sua mão na toca do basilisco e também brincará com feras selvagens, onde o urso e a vaca pastarão juntos. E diz também para que nós nos alegremos, pois o quão grande será, quão alegre e bom vai ser a volta de nosso Senhor, onde não haverá violência, não haverá briga, não haverá tristeza, não haverá fúria, não haverá raiva, não haverá desentendimentos, não haverá fome, não haverá sede, tristeza, não haverá nada. Não haverá desigualdade, não haverá o rico e o pobre. Seremos todos iguais em espírito perante nosso Senhor. E ele retornará por 1000 anos de paz. Imagina, se para nós, quando temos um dia feliz, já é a coisa mais grandiosa, agora imagina 1000 anos. E ter Jesus Cristo novamente aqui junto de nós. E a mensagem que eu digo a vocês é: alegrem-se. Não se deixem abater pelo dia a dia. Não se deixem entristecer pelas coisas, ou ficarem bravos, ou até rancorosos nos seus corações devido às coisas que aconteceram. Mas alegrem-se. O próprio Senhor Jesus Cristo nos disse que ele voltará. Seus profetas dizem que ele voltará e será o melhor dia de todos, o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Mas uma coisa eu digo a vocês: arrependam-se de seus pecados. Procurem encher seus corações com a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Leiam a Bíblia, leiam o livro de Mórmon, ponderem, orem, humilhem-se perante o Pai Celestial, para que quando ele voltar, nós não sejamos pegos como um ladrão invade a nossa casa à noite e nos pega de surpresa, mas para que estejamos preparados para a volta de nosso Senhor, para que quando ele voltar, não seja posta a nós nenhuma culpa, mas que estejamos preparados. Como a parábola das noivas esperando o noivo, onde elas, cada uma tinha uma vela, cada uma tinha uma lâmpada, perdão, e algumas delas não quiseram trazer mais óleo e a sua vela apagou. E como era noite, o noivo veio e disse que elas não se prepararam para esperar ele. Mas aquelas que mantiveram suas lâmpadas acesas, ele as recebeu e pôs elas para dentro de seu castelo. Assim devemos nós ser também. Quando o nosso Senhor retornar, que estejamos preparados, que estejamos com nossas lâmpadas, que são nossos espíritos iluminados, cheios de óleo, e que a chama de nosso amor por Cristo, da palavra e da retidão estejam acesas em nossos corações. Que a chama da retidão e dos ensinamentos e mandamentos de nosso Senhor, contidas no livro de Mórmon, na Bíblia Sagrada, e nos revelada através de oração também,
esteja sempre acesa e sempre ansiosos pela volta do Pai. Estejam prontos o tempo todo, todos os dias, para a volta de Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Porque se Ele retornar e não estivermos preparados, amém para nós. E seremos contados com os maus, seremos contados com os iníquos, com os assassinos, com aqueles que não se arrependem. E eu digo a vocês, arrependam-se, busquem o Pai Celestial. Ele, como eu já dito há alguns vídeos atrás, ele está sempre de braços abertos para um recomeço. Ele está sempre pronto para que nós retornemos à sua presença. Então eu digo a vocês, busquem o Pai Celestial. Se vocês têm algum pecado, arrependam-se, procurem Ele. Mesmo que a gente esteja com o nosso espírito sujo, Ele sempre está pronto para nos limpar, para nos ensinar como nos fiquemos. Ele está sempre pronto para nos mostrar como podemos nos tornar limpos perante Ele. Ele nos ensina, Ele nos ama, Ele nos guia. Ele sacrificou a si próprio para que nós pudéssemos fazer esta oração, para que pudéssemos também ter a Bíblia Sagrada e também o livro de Mórmon. E se não fosse pelo seu sacrifício expiatório, a gente não ia ter esperança alguma de sermos felizes ainda em vida. Portanto, eu digo a vocês, arrependam-se de seus pecados, busquem o Pai Celestial de todo o seu coração, busquem guardar os mandamentos, procurem retornar à presença do Pai, procurem estar prontos para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, pois quando Ele voltar, teremos 1000 anos de paz, a ponto de do leão estar comendo grama, de uma criança poder brincar com feras selvagens, assim como um pai brinca com seu filho. Imagina só a grande glória que é. Mas eu os digo, estejam preparados. Não deixem para amanhã o seu arrependimento, não deixem para depois uma leitura de um livro, não deixem para depois uma oração. Não deixe a sua salvação para depois. Eu recomendo para vocês, arrependam-se e aguardem a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E alegrem-se, pois quando Ele voltar, nós teremos o Evangelho dito pela própria boca do Senhor Jesus Cristo, assim como os apóstolos ouviram o Evangelho sobre a própria boca dele, pessoalmente. Pedro, Tiago, João, Paulo. Imagina, vocês também que estão assistindo esse vídeo, ouvirem o Evangelho da boca do Pai Celestial, dos lábios de Jesus Cristo. Eu não consigo imaginar uma alegria tão grande, mas aguardo ansioso pela volta de nosso Senhor. E é com este conselho e através desses 2 capítulos que li hoje, e com o livro de Mórmon na mão, que eu testifico a vocês de que essas coisas são verdadeiras. De que o Evangelho de Jesus Cristo foi restaurado na Terra através do profeta Joseph Smith. E que se não fosse uma obra grandiosa, Pai Celestial, de Jesus Cristo e da restauração de Joseph Smith, nós nada poderíamos fazer. E alegrem-se e deixem esse testemunho em nome de nosso Salvador, Filho amado de nosso Pai Celestial e ansioso para a volta dele, Jesus Cristo. Amém.